Olá, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um encontro falando de coisas importantes para você que pensa em fazer um concurso aí, né? Ainda nem decidiu o concurso, por isso nós chamamos de curso básico. Porque tudo que eu vir, né, com você nessa turma, tudo que já vimos e vamos ver até nossa última aula, todos esses assuntos, todos esses conteúdos são conteúdos importantíssimos para qualquer prova, né? Por isso nós chamamos de básico, porque cai em qualquer prova. E independentemente de banca, né? Ainda digo mais, se você pegar diferentes provas de diferentes bancas, olhar a parte de língua portuguesa, você vai encontrar os pontos que você está vendo comigo ao longo das nossas aulas. Então, não fique preocupado assim, será que isso realmente é importante? Tudo que nós vemos aqui realmente é importante. O primeiro material que eu trouxe para ver com você hoje, na verdade, é um material, gente, eu tenho que dizer isso para você, que é aquela coisa assim, eu trago, eu explico o que é e jogo nas suas mãos para você estudar, decorar. Existem palavras na nossa língua, gente, chamadas de homônimas. Outras nós chamamos de parônimas. E você precisa saber o que é isso, porque eu observo muitas vezes o aluno diz assim, Augusta, eu errei uma questão de prova. Parecia até simples, mas simples para quem sabia o que significava aquela palavra que havia na questão. Assinale a alternativa que apresenta uso de homônimos e parônimos de forma inadequada. Augusta, como eu vou saber se está adequada ou inadequada o uso de uma palavra se eu nem sei o que significa homônimas e parônimas? Então eu vou explicar o que é. Só que, gente, infelizmente, eu tenho que dizer isso a você. É um pouquinho de decoreba mesmo, não tem jeito. Eu trouxe as duas listas, assim. São duas listas que você precisa estudar aos poucos. Não tente decorar tudo num dia só, não tente. Não tente decorar todos essa lista de homônimos e a lista de parônimos, tudo num dia só. Não tente. Vá aos poucos, vá lendo, memorizando. Isso significa isso, esse outro significa aquilo. Porque se cair em prova, você tem que saber. Deixa eu explicar, então, o que significam, né? Homônimas, ó, homo, alguma coisa igual. Homônimas são as palavras que têm alguma coisa igual. Ou a grafia, ou a pronúncia. Como assim, Augusta? Você vai entender. Vamos para a tela branca que eu vou mostrar isso para você. Olha aqui. Veja. A grafia é idêntica. Só que uma eu digo assim, por exemplo, estou com sede, vou beber água. Estou com sede, o som é fechado. Na outra eu digo assim, a sede do clube fica ali. Sede e sede. Mas então elas não são homônimas? São, porque a grafia é igual. Lembra que eu disse que tem que ter alguma coisa igual? A grafia é igual. S-E-D-E, sede e sede. Ainda que a pronúncia seja diferente. Uma tem o som fechado, a outra tem o som aberto. Muito bem. Chamamos essas de homônimas homógrafas. Quer dizer, o que é igual à grafia? Existem outras, vou dar um exemplo aqui para você, ó. Presta atenção. Com essas duas acontece o contrário. Eu escrevo de forma diferente. Uma é escrita com S, a outra é escrita com C. Mas a pronúncia é a mesma. Cela e cela. Cela e cela. Gente, essas nós chamamos de homônimas homófonas. Quer dizer, o som é igual, a pronúncia é igual, mas a grafia é diferente. Entendeu? E existem ainda as homônimas perfeitas. O som é igual e a pronúncia é igual. É, Augusta? Olha aqui. Manga e manga. Eu escrevo de forma idêntica e falo de forma idêntica. Eu digo,
Ai, que manga bonita. Vou comer esta manga, a fruta. Agora, a manga da blusa é longa, é comprida. A manga da blusa. Então, é perfeita, não é? A pronúncia é igual, a grafia é igual. Homônimas perfeitas. Então, recapitulando. Homônimas são palavras que têm alguma coisa igual. Ou a pronúncia, ou a grafia, ou até as duas. Então, cela e cela. Uma é com S, a outra é com C. Então, eu não escrevo de forma igual, mas eu pronuncio. Então, homônimas, homófonas. Por outro lado, sede e sede, eu escrevo de forma idêntica e falo de forma diferente. Homônimas, homógrafas. A grafia é igual. E existe uma lista de palavras homônimas que você precisa saber. Muito importante, gente. Sabe por quê? Cai muito em prova. Cai muito, gente, mas muito. É uma besteira? Pode até parecer besteira, mas na hora da prova você não pode perder uma questão porque não sabe isso. Então vamos dar uma olhadinha nessa lista que eu trouxe para você estudar aos poucos. Vamos lá. Então vamos. Homônimos e parônimos. Então eu pus, homônimos são palavras que possuem grafia ou fonética iguais, porém significados diferentes. Você viu comigo que os significados são diferentes. Sede, sede, cela e cela, manga, fruta e manga da blusa, são significados diferentes. Muito bem. Então, deixa eu mostrar como eu pus. Eu pus assim, ó, eu pus a palavra, o que ela significa e a homônima, e o que ela significa. Tá vendo? Ó? Acender e acender. Essa aqui é de atear fogo. Ou até a luz. Vamos acender a luz. Vamos acender a lareira. Não é isso? Agora, acender de subir. De repente você está aí, sentadinho e pensando assim, Augusta, peraí, mas essa de baixo tem a mesma pronúncia? Eu não falo a de baixo, ascender? Pois é, gente. Vem aqui pertinho de mim que eu vou explicar uma coisa para você. Todo mundo aprende na escola, lá no primário ainda, né, como se chamava antigamente primário, primeiro segmento, todo mundo aprendia o que são dígrafos. Só que antigamente, na verdade, as pessoas tinham que decorar, né? Decoravam quais são os dígrafos. RR, SS, NH, LH, CH, SC, enfim. Mas o mais importante, muitas vezes, o aluno não aprendia. Dígrafo, veja, duas, grafo, grafadas. Dígrafo significa o seguinte, duas letras, quer dizer, duas letras grafadas representando um único som, um único fonema. Esse é o segredo do dígrafo. São duas letras, mas o som é um só. Então, aquele SC da palavra ali, do acender, é um dígrafo. O que quer dizer isso? São duas letras, mas o som é um só. Não se fala ascender. Eu quero ascender na profissão. Não, não vai. Não vai conseguir. Eu quero ascender na profissão. Essa é a pronúncia correta. Tem gente que fala assim, ele ficou muito emocionado. Ele presenciou o nascimento do filho. Que nascimento é esse, gente? É nascimento. Aquele SC é dígrafo, corresponde a um fonema só. Nascimento, descida. Quer ver outro que as pessoas erram muito? Acontecerá a rescisão do contrato. Não, é rescisão do contrato. O som é um só. Então, minha gente, decore essa lista. Então, acender só com C. Acender a luz, acender a lareira, a fogueira, né? Atear fogo. E o acender com SC, subir, elevar. Como a banca pode me cobrar isso? Ela pergunta assim, diz assim, assinale a alternativa que apresenta erro no uso de homônimos e parônimos. Tá. Aí vem uma frase assim, todos estavam com muito frio, ele decidiu acender a lareira. Aí ele põe o acender com SC, tá errado. O acender a lareira é de atear fogo, de acender, pôr fogo na lareira, não é com SC, é só com C. Aí você tem que saber isso, essa diferença, e vai lá e marca. Essa é errada. Entenderam? Então vamos dar uma olhadinha. Ó. Por exemplo, ó, bucho com CH é estômago dos animais. E bucho com X é um arbusto. Mas a pronúncia é a mesma, viu? Caçar com C cedilha, perseguir os animais. Caçar com dois S é anular. Então vamos dizer, eu digo assim, ele foi caçar na África.
caçar com C cedilha, né? Participou de um safari, caçar animais, com C cedilha. Agora, fulano teve o seu mandato cassado. Aí não é perseguir, é cassado no sentido de eliminado, de anulado. Aí é cassado com 2 S, do verbo caçar com 2 S. É isso. Então você tem que ir decorando aos poucos. Veja, ó. Cela com C, tá vendo? Ó? É um compartimento, uma jaula, né? Uma cela com S é o arreio para montar. Então, ele tem muito carinho com suas celas. É um grande peão. Muito bem. Então, olha bem. Ele tem cuidado com as suas celas. É cela para montar no cavalo. Então, é cela com S. Agora, a cela com C. A cela estava lotada, né, de homens. A cela tinha capacidade para 15 pessoas e havia 30 pessoas, enfim. Aí você tem que ir decorando a grafia, o que significa, porque você tem que saber o que significa. E aí eu pus a lista para você, ó. Tem vários, gente. Nem vou ler um por um, porque não tem necessidade. Olha aqui, ó. Censo com C e censo com S, já caiu tanto em prova, gente. Ah, ele não tem senso. Faz umas perguntas absurdas. Esse senso aí é de lógica, sensatez, juízo. E o censo com C, ó, o censo com C é de recenseamento. O governo fará um censo, organizará o censo para saber quantas pessoas daquela região. Então vai fazer uma pesquisa, um recenseamento. É censo com C. E por aí vai, gente. Consertar com C e consertar com S, ó, quanta gente. Aqui, deixa eu só explicar uma coisa. O consertar com S é reparar. Eu preciso consertar o relógio da sala. Reparar, não é? Agora, consertar de harmonizar é no sentido de música. Assistir a um lindo concerto musical. Esse concerto é com C, não é com S. E por aí vai, ó, tem mais. Vejam, ó. Incipiente com S e incipiente com C. Gente, como isso já caiu em prova. Incipiente com S é desconhecedor, é ignorante. Ah, ele é um incipiente na arte da política. É um ignorante, não sabe nada de política. Se eu escrevo que ele é um incipiente com C na arte da política, eu estou dizendo que ele é um ignorante? Não, eu estou dizendo que ele é iniciante na arte da política. Aí é com C. Olha que coisa importante. Então, com S, ignorante, desconhecedor. Com C, iniciante. Outro importante, ó, sessão, gente. Ó, aliás, eu vou falar, aqui eu pus 2, mas nós temos mais uma, eu vou falar das 3. Tela branca, olha aqui. Essa sessão com 2 S. Depois temos essa sessão com C cedilha. E temos ainda essa sessão com C e 2 S. Muito bem, minha gente. Então, vamos lá. Sessão com S e 2 S. O sentido é de reunião. Agrupamento de pessoas para fazerem alguma coisa. Eu digo assim, quer ver? Vou dar um exemplo. Augusto, eu fico em dúvida. Como eu escrevo assim? A sessão de cinema estava lotada. Para e pensa. As pessoas não se reuniram, não se aglomeraram naquela sala de projeção para assistir ao filme? Sim. Se é reunião de pessoas para fazer alguma coisa, é sessão com 2 S. Então, a sessão de cinema é essa ali. Se eu digo assim, houve uma sessão de treinamento para os jogadores ontem. Sessão de treinamento. Os jogadores se reuniram para treinar? Sim. Reunião de pessoas para alguma coisa? É o S e 2 S. A sessão na Câmara, a sessão no plenário, as pessoas se reúnem ali? É S e 2 S, tá? Sentido de reunião de pessoas e tal. Sessão com S e C cedilha. Gente, sessão com S e C cedilha vem do verbo seccionar. Seccionar quer dizer dividir, partir. Sempre que o sentido for de divisão, de parte, é sessão com S e C cedilha. Então eu digo assim, quer ver? A seção de brinquedos da loja é muito sortida. A seção de brinquedos. A loja é dividida em partes. A parte de brinquedos, a parte de roupas, a parte de calçados. Então, se o sentido é de divisão, parte, é seção com S e C cedilha. Então, a seção de brinquedos é muito sortida com S e C cedilha. Se eu digo assim, nossa, a seção da economia hoje no jornal está muito boa.
a seção de economia do jornal. O jornal é dividido. Economia, política, lazer, ciência, esportes. Então, a seção de política é S e C cedilha, tá? Sempre que o sentido for de parte, divisão. E, por último, esse aqui. Esse vem do verbo ceder, gente. Então, o sentido é de doação. Eu dou um exemplo numa frase, ó. Finalmente foi feita a cessão de terras àquela gente. A cessão de terras, as terras foram cedidas àquela gente. A doação de terras, a cessão de terras, com C e 2 S. Ok? Muito bem. Então, vamos voltar lá. Então, ó, taxa com CH e taxa com X. Tá vendo? Ó, taxa com CH, aquele preguinho, né? Ah, ele pôs uma taxa para segurar o cartaz na parede, com CH. Agora, a taxa de, sei lá, de luz foi altíssima. Taxa, sempre que envolver imposto, tributo, é taxa com X. O carro foi taxado em não sei quantos %. Envolveu imposto, um tributo, é X. Muito bem. E por aí vai. Aí, temos o outro tipo de palavras. Até agora nós falamos dos homônimos, que são aquelas que têm alguma coisa igual, ou a grafia, ou a pronúncia e tal. Mas existem também os parônimos. Ai, Augusta, parônimos. Sabe o que é parônimo? Decora o seguinte, gente, eu digo que a gente tem que aprender a usar os recursos da mnemônica, que são os recursos da memória. Parônimos, decore, são aquelas parecidas. Parônimas, parecidas. Você viu que os homônimos não têm nada igual, só se forem homônimos perfeitos. Senão, ou ele tem a grafia igual, ou ele tem a pronúncia. Uma coisa ou outra, não é isso? Agora, os parônimos, eles não têm, olha bem, parônimos não têm nada igual. Nem a grafia, nem a pronúncia. Por isso, elas não são homo, elas são parônimas, parecidas. Mas confundem muito e por isso cai tanto em prova. Por exemplo, eminente e iminente. Você para e pensa, eu escrevo de forma idêntica? Não. Uma é escrita com E, a outra é escrita com I. Eu falo de forma idêntica? Não. Uma é eminente, a outra é iminente. Mas não são muito parecidas? São, né? Por isso cai em prova. Na hora de usar, a pessoa pode se confundir e usar errado. Eu me lembro, na época do ataque às torres em Nova York, coitado, até de repente, até pelo nervosismo, um repórter entrou ao vivo e disse assim, houve o primeiro ataque às torres, o primeiro avião, o segundo avião e tal, e aí, num momento, ele entrou e disse assim, o povo está alarmado, porque novos ataques são, olha bem, novos ataques são eminentes. O que é eminente? É importante, ilustre. Ele não queria dizer isso, que novos ataques eram importantes ou ilustres. Ele queria dizer que novos ataques, que outros ataques poderiam acontecer em breve, em momentos, outros lugares do país poderiam ser atacados. Então, na verdade, o que ele queria dizer é que novos ataques são iminentes, quer dizer, estão na iminência de acontecer. E aí, na hora, ele falou eminentes. Então, confundem mesmo. Quando você, de repente, até foi pelo nervosismo, né? Vamos pensar nisso. Mas, assim, você precisa saber essa lista, porque a banca descobriu que as pessoas confundem, trocam um por outro, e você tem que saber. Então, olha só, eu pus assim, por exemplo, ó, absolver e absorver, tá vendo? Um é com R, o outro é com L. A diferença é essa letrinha, mas eu não falo igual e não escrevo igual. Então, não são homônimas, são parecidas, são parônimas. E aí você tem que saber o que cada uma significa para não confundir numa frase. Ó, absolver é perdoar. O réu foi absolvido, perdoado, inocentado. E absorver é sorver, é consumir. Ele absorveu todo, sei lá, o açúcar daquele produto. Aprender e apreender, e por aí vai, ó. Área e área. Arrear e arriar. Meu pai, como as pessoas erram isso, gente.
as pessoas falam assim, ai, caiu o meu lápis, você arreia e pega aí para mim, por favor. Arreia não. Não faça isso. Você arria e pega para mim? Gente, arriar, abaixar para pegar alguma coisa. Arrear é pôr arreios num cavalo para montar. Então, eu arreio com toda a cautela para evitar um tombo quando monto. Eu arreio, quer dizer, eu ponho os arreios no meu cavalo com muita cautela para evitar um tombo. Agora, eu arrio com cautela para evitar um problema na coluna. Eu arrio, aí sim. Ok? Então parece besteira, mas não é? Não. E sabe o que acontece? Como as pessoas falam errado, né? Arreia aí. Você decora o erro. Na hora da prova, muitas vezes, você não percebe que aquilo é erro. Claro que não. Você ouviu e falou daquela forma a sua vida inteira. Você não sabe que aquilo ali é errado. Por isso você tem que decorar isso. Comprimento e cumprimento, gente. Nossa, ele é tão mal educado, né? Saiu e nem nos cumprimentou. Cumprimentou, não. É cumprimentou, cumprimentar. Fazer uma saudação, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é cumprimentar. Cumprimento é a medida. Enfim, costear e custear, deferir e diferir, e por aí vai, ó. Degregado. Tem um aqui que eu quero, ó, descrição e discrição. Já caiu, ó, discriminar e discriminar. Existem uns, claro, mais usados, mais cobrados em prova que outros. Esse aí do discriminar e discriminar já caiu N vezes em prova. Gente, discriminar é tirar o crime, é inocentar. E discriminar tem mais de um sentido. Discriminar pode ser relacionar e pode ser rejeitar, repudiar. Quer ver? Vou dar um exemplo. Por favor, discrimine para mim todos os ingredientes dessa receita. Discrimine, quer dizer, faça uma relação de todos os ingredientes que eu vou precisar para a receita. Discriminar. Ou então, fulaninho foi discriminado pelo grupo porque era gordo. Ele foi discriminado, rejeitado, repudiado. Tá bom? Descrição e discrição. Discrição é a capacidade de quem é discreto. Nossa, eu admiro a discrição de fulano. Como ele é discreto. E descrição é o ato de descrever. Nossa, ele fez uma descrição perfeita da cidade. Descrição, ele descreveu a cidade. Por aí vai. Então vamos, ó. Despensa e dispensa. E por aí vai. Gente, esse aqui, ó. Presta atenção a esses dois. Como as pessoas erram esses dois. Nossa, ele entrou e saiu desapercebido. Ninguém viu ele entrar, ninguém o viu entrar, ninguém o viu sair. Desapercebido? Não. Gente, quando alguém não é notado, ele entrou e saiu despercebido. Mas existe desapercebido? Existe, só que não tem nada a ver com não notado. Desapercebido, minha gente, é desprovido. Eu digo assim, quer ver? O advogado chegou ao fórum desapercebido dos documentos de que precisaria. Desapercebido dos documentos, quer dizer, desprovido dos documentos. Então, cuidado com isso, tá? A gente ouve muito errado até na televisão. Nossa, como? Discente e docente. Ó, o corpo docente de um colégio são os professores. O corpo discente é o corpo de aluno. Emergir e imergir. Ó. Emergir, vir à tona. E imergir é afundar, é mergulhar. Muito bem. Emigrar e imigrar. Emigrar, sair do país. Imigrar, entrar no país. Ó, aqueles dois que eu falei, eminente e iminente. E por aí vai, tem muito, gente, tem mais, ó. Ai, Augusto, então o que eu faço da minha vida? Mandato e mandado, como isso já caiu em prova? Infligir e infringir. Gente, o magistrado infringiu uma pena pesada ao jovem. O magistrado infringiu uma pena pesada, não. O magistrado aplicou uma pena pesada ao jovem. Então, o magistrado infligiu, que quer dizer aplicou. Infligir é aplicar. Quando eu digo
aquele homem infringiu as leis de trânsito. Aí é infringiu. Ele cometeu uma infração. Infração vem de infringir. Quer dizer, ele violou as leis de trânsito, ele transgrediu as leis. Então, minha gente, muito cuidado com isso. Então, o magistrado não infringiu uma pena pesada. Ele aplicou, não é? Então, o magistrado infligiu uma pena pesada ao jovem. Tudo é muito fácil quando nós sabemos, não é? Então, se você decorar, nem que seja assim, decore 3 pares de palavras por dia, né? São pares. Decore 3 por dia, tá bom. Em, sei lá, uma semana você já sabe todos e pronto. Mas decore. Porque muitas vezes a banca cobra exatamente isso. Assinale a alternativa em que se observa o uso inadequado de homônimos ou de parônimos. Aí vamos dizer que vem uma frase assim. Aquele homem não se deixa convencer ou não se deixa levar pela corrupção. Ele é, aí vem lá, intimorato. Peraí, se o sentido da frase é dizer que aquele homem é honesto, é sério, é íntegro, né? Que ele não se deixa levar pela corrupção, ele é intemerato. Intemerato quer dizer íntegro, honesto, puro até. Intemerato. E o intimorato, eu digo assim, nossa, aquele jovem pratica todos esses esportes radicais. Ele é intimorato. Intimorato, valente, corajoso, destemido. E aí você tem que saber a diferença, não é? Eu até brinco, mais uma que dá para decorar com o recurso da memória. Intemerato, lembra? Inte é o íntegro. Intemerato, íntegro. Pronto. Honesto, né? Sério. E o intimorato é o valente, é o corajoso, é o destemido. Enfim, ó, pleito e preito, tá vendo? Pleito com L é demanda, é eleição, né? É um plebiscito. Lembra de plebiscito. E preito com R é uma homenagem, uma sujeição, uma reverência. Tem mais, ó. Tem vários, ó. Prescrever e proscrever, isso aí é importantíssimo, ó. O médico prescreveu o medicamento, ele receitou. Ele indicou aquele medicamento para aquela pessoa. Agora, o médico proscreveu o açúcar. Ele tirou o açúcar da dieta daquela pessoa. Ele proscreveu o açúcar. Imaginem, se você não sabe o que é. Olha, o médico fala para alguém assim, presta atenção, hein? O açúcar está proscrito da dieta dessa pessoa. Aí uma pessoa imagina que proscrito é receitado. É indicado. Confundiu com prescrever, né? Aí a pessoa vai dar o açúcar para a pessoa. Enfim, muito cuidado, porque isso cai muito. Esses dois aqui, gente, ó, retificar e ratificar, também já caíram em prova N vezes. A fulaninha ficou aborrecida, há pouco tempo falaram isso, na reportagem da revista, saiu uma foto da atriz com uma legenda e tal, e saiu a idade totalmente errada e tal. Ela ficou aborrecida e pediu para eles ratificarem aquela legenda. Ai, Senhor! Ratificar é confirmar. Ela não pediu para confirmar se a legenda está errada, ela pediu para corrigir. Então, ela pediu para retificar a legenda. Então, parece besteira, mas não é. Então, olha só. Estou aqui hoje para ratificar o horário da prova. 17 horas. Se eu estou para ratificar, eu estou dizendo que eu vim confirmar o horário da prova. Agora, estou aqui hoje para retificar o horário da prova. 17 horas. Quer dizer, haviam-me dito que a prova seria às 15 horas e hoje eu estou aqui para retificar, para corrigir o horário que foi divulgado errado. Não é 15 horas, é 17 horas. Então, gente, retificar é corrigir, ratificar é confirmar alguma coisa. Então, parece besteira, mas não é não. As pessoas trocam muito, erram isso. E as bancas cobram, né? Então, tem mais, ó, tá vendo? Ó? Tem mais, ó, tráfego e tráfico. Ai, como isso pega, né? Aquela região é conhecida pelo tráfego de drogas. Não, não é tráfego. É tráfico, que é o comércio ilegal. Tráfico de drogas, tráfico de órgãos, tráfico de
armas. Agora, o tráfego é o trânsito. O tráfego aéreo se intensificou nos últimos anos. Quer dizer, o trânsito, né? Aéreo. Enfim, então, aos pouquinhos, vamos ver se tem mais, acabou aqui. Então, gente, é isso, não tem segredo. É ir decorando aos poucos. De vida, como eu disse, vou decorar 2, 3 pares por dia, mas decore. Se houver uma questão de prova cobrando isso, você vai gabaritar. Tá bom? No próximo bloco já vamos falar de outra coisa. Até já.